Oi pessoal, tudo bem? Hoje na orientação terapêutica da semana, nós vamos falar sobre a origem do medo e os impactos negativos na nossa evolução espiritual, tá? É muito importante nós trabalharmos a cura do medo, porque esta energia, né, esta vibração emocional, mental, ela atrapalha de uma maneira muito significativa a nossa evolução, atrapalha de uma maneira muito intensa o nosso caminho rumo à luz, tá? Então, nós vamos hoje fazer esta orientação com o objetivo de nós tomarmos mais consciência, tá? Com o objetivo de nós nos fortalecermos mais na nossa caminhada, na nossa cura, na nossa evolução, para que nós não demos passos para trás nesse caminho de cura que todos estamos trilhando aqui na Terra, que é um caminho também bastante desafiador. Nestes tempos finais aqui, desse karma que a gente vive, né? Uma cura realmente muito profunda e muito decisiva, né? As curas que estamos fazendo são curas muito, muito, muito decisivas para o destino das nossas almas, para o destino espiritual da nossa mônada, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos analisar este assunto, o assunto desta energia medo, tá bom? Vamos lá. Vamos trocando a lâmina aqui, então, aqui. Vamos ver ali, né? Acompanhem comigo ali, tá? Acompanhem esta questão aqui, ó. Então, medo, a origem. Vamos ver aqui um pouquinho. Acompanhem ali, ó. É uma informação colocada na memória celular de todos os seres humanos encarnados. Esta informação fica alojada nos corpos sutis, no sistema de chakras, no sistema límbico profundo, no sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Então, existe um estudo dentro da neurociência e mais especificamente o estudo da epigenética, tá? Que ela aborda sobre memória celular, tá? Então, uma memória celular é uma informação, uma memória, tá? É uma informação que ela é colocada, né? O medo, a gente costuma dizer que o medo, ele é a origem do medo, foi criado aqui neste mundo, ele foi criado pelas forças involutivas, tá? A partir do quê? A partir de todas as experiências que a gente foi vivendo aqui, mas também esta informação, ela é uma informação que foi inserida nos nossos corpos sutis, tá? Bom, para que a gente tenha um entendimento, mas como assim, Mari, que essa informação foi inserida nos nossos corpos sutis? Como que foi inserida? Ó, primeiro ponto, daí, né, a importância de nós expandirmos a nossa consciência, tá? E a gente fala isso não com o objetivo de gerar medo, mas com o objetivo de nós transcendermos este comportamento aí. Porque, como disse Jesus, busque a verdade e a verdade vai te libertar, tá? E o plano divino, ele nos deu especificamente ao trabalho que o Instituto ONLUS está desenvolvendo, que a hierarquia desenvolve no Instituto ONLUS, ele nos deu a oportunidade de acessarmos a origem desta energia do medo, tá? Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho como é que esta memória celular é colocada, né, nos nossos corpos sutis, no sistema de chakra, no sistema límbico, sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos lá. Primeiro ponto.
esta memória, ela fica alojada nos fractais de almas que nós temos, que esses fractais estão nas realidades paralelas da Terra. Então, para você compreender isso, você precisa aceitar que você é uma alma, que você é uma alma em evolução, que você tem memórias, que você tem experiências de vidas passadas, que você tem experiências espirituais. Você precisa aceitar isso. Você precisa compreender isso. Se você não tem essa clareza, se você não aceita, se você tem dúvidas, se você, que é um direito teu, né, de ter dúvida, de não aceitar, afinal de contas nós estamos aqui passando por uma evolução. Então algumas pessoas elas estão mais abertas para esse conhecimento, outras nem tanto, né? Então, se você aceita isso, já é meio caminho andado, já é 50% da cura em andamento, tá? Então, para se compreender, né, a origem do medo, você precisa aceitar que você é uma alma e que as experiências, você, eu, né, todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, nós passamos por experiências no passado. São experiências sofridas neste mundo, tá? Que são experiências que geraram desigualdade de desenvolvimento entre os seres humanos. Entre essas experiências que gerou o medo, a tirania, a escravidão, a exploração e toda forma de vida involutiva, tá? São pontos principais que causam a origem deste elemental que é a energia medo, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Vamos pegar essa imagem aqui. Digamos que essa imagem aqui, né? É um ser humano, ok? Tá aqui, uma imagem humana. Digamos que esta alma aqui, ela é uma alma, vamos dar um exemplo, para bem assim operacional, para a gente compreender. Digamos que esta alma aqui, ela está encarnada na Terra, e digamos que ela está vamos usar assim, na 30ª encarnação. Claro que a gente tem muito mais que isso, tá? Mas vamos usar esse número. Ela está na 30ª encarnação na Terra, tá? A alma dela já é a 30ª vez que acopla o seu nível de energia no sistema de chakras e está em um corpo físico. Esse corpo físico aqui, ele tem um código genético, tá? Então, o medo também está, um dos outros motivos está aqui no código genético da ancestralidade materna e paterna, tá? Então, esta pessoa, além de ela carregar, vamos dizer assim, né? Vamos pegar aqui, 50% da sua consciência, tá? 50% é dela mesma, são das suas encarnações passadas. 50% do que ela é vem das suas experiências aqui na Terra, tá? E os outros 50% vêm do seu código genético familiar, tá? Então, digamos que esta alma aqui, ela está aqui encarnada e ela viveu, então, ela está, como a gente colocou aqui, na 30ª encarnação, é um exemplo, tá? Então, ela passou por 29 encarnações com esta energia aqui, tá? Ela pode ter passado momentos bons, momentos positivos, momentos de evolução, momentos de cura, momentos harmônicos, pode. Mas vamos falar o que é sério, gente. Vocês acham, sinceramente, que o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele está, a Terra, na condição que a Terra está, epidemia, fome, desigualdade, guerra, né? Guerra lá nos países, lá Ucrânia, Rússia e etc. Enfim, né? Tantas coisas, tanta violência acontecendo nesse mundo, tantas perturbações, né? Pela história da Terra, vocês acham que nós que estamos aqui encarnados, vocês acham que quantas encarnações vocês acham que a gente viveu uma vida de
plena paz e harmonia. Olha, eu não posso dizer nenhuma, mas também eu posso dizer que a grande maioria de nós tivemos muito pouco disso, ou tivemos momentos mais harmônicos e mais equilibrados, momentos, mas uma encarnação inteira, não sei. Como eu disse, eu não sou dona da verdade, né? Mas é só nós olharmos um pouco a história da humanidade, é só nós olharmos um pouco a história da evolução humana aqui na Terra. Fome, pobreza, desigualdade, guerra, epidemias, doenças, enfim, né? Coisas muito delicadas aqui neste mundo. As almas viveram e continuam vivendo. Então, diante desta realidade, voltando para o exemplo desta moça, vamos pensar assim, né? Desta alma que está aqui, aparentemente parece estar num corpo do gênero feminino. Então, se ela está, pegando novamente o exemplo, na 30ª encarnação, as 29 encarnações dela, muito provavelmente ela tem um acúmulo de energias nesse sentido, tá? E essas energias também estão no campo emocional, mental, espiritual da sua família terrena, da memória do seu pai, da memória da sua mãe e toda a ancestralidade materna e paterna, tá? Então, ali já é um dos principais pontos de origem da energia do medo, tá? Então, se eu tenho um acúmulo de memórias do passado, né? Voltando de novo ao exemplo aqui, estou na 30ª encarnação, né? Esta alma aqui. E 29 delas, ela ficou presa a uma realidade paralela, a alma dela está presa em realidades espirituais da Terra, em realidades astrais da Terra. Como assim, Mari? Presa em realidades astrais? Ó, vamos imaginar aqui está o corpo físico desta pessoa, tá? Desta alma que está ocupando um corpo, tá? Esta alma aqui, ela possui experiências passadas. Essas experiências estão nas realidades astrais da Terra. Primeiramente, estão nas realidades astrais dos seus corpos, tá? Então, primeiramente, toda a informação que eu vivi, né, na vida passada, pegando o foco da palestra, o medo, toda essa energia vem daqui, então toda essa informação, ó, tirania, né, uma energia de tirania que é uma energia de uma violência extrema, né? Tanto eu posso ter vivido uma tirania dentro do ambiente familiar, como posso ter vivido uma tirania fora, ou as duas coisas, tá? Se eu vivi escravidão, se eu fui maltratada, se eu fui escravizado, se eu passei por violência física, se eu passei por uma morte, um desencarne violento, tudo isso é elemental de medo, tá? É energia de medo. Então, tudo isso está nos meus outros eus, tá? Os meus outros eus estão presos às realidades espirituais do planeta Terra, que a gente chama de realidade paralela à Terra. O que é uma realidade paralela? Uma realidade paralela é assim, ó, aqui está a Terra, tá? Aqui nós estamos, vamos pegar o exemplo, aqui nós estamos no corpo físico, tá? Pegando aqui o exemplozinho dela, tá bom? E essa pessoa aqui, ela tem nos seus corpos sutis, ela está presa às realidades paralelas, que é como se fossem campos de energia ao redor da Terra, tá? Campos de energia. Então, por exemplo, em cada campo de energia, ela pode ter um fractal, uma alma dela perdida aqui numa realidade. Ela pode ter um outro fractal aqui, pode ter um outro fractal aqui, né? Pode ter um outro fractal aqui, um outro aqui, né? Pode ter um outro aqui. São realidades espirituais. O que são realidades paralelas?
realidades paralelas é como se fossem mundos espirituais, realidades espirituais, onde parte da minha alma está presa nessas realidades aqui, tá? Então, digamos que numa vida passada eu desencarnei aqui, ó, com uma energia, vamos pegar este exemplo aqui de escravidão. Então, eu passei medo, eu passei raiva, eu passei tristeza, enfim, né? Sofrimento, fome, etc. Violência, ok. O que acontece aqui? Então, digamos, eu desencarnei, tá? E a minha alma que estava aqui encarnada, passando por um estado de um medo muito intenso, ela desencarnou na energia do medo. E aí ela vai cair numa realidade espiritual onde a alma vai ficar presa ao medo. Medo porque desencarnou por uma violência. Medo porque desencarnou porque foi o medo, um outro tipo de medo, qualquer tipo de medo. Mas normalmente os medos que as pessoas têm, que a humanidade tem, eles provêm basicamente de energias de violência, de estados de violência. A pessoa sofreu aqui, foi assaltada, foi roubada, foi morta, né? Enfim, normalmente os medos vêm de energias de violência, tá? E ela está então com várias realidades espirituais dela presas, né? Vários outros eus dela presos a estas realidades paralelas na Terra, tá? Então, isto aqui é uma realidade espiritual, é uma realidade paralela, tá bom? Então, todas essas realidades, todos esses acúmulos dos eus desta pessoa aqui, né? Eles estão presos a ela. São as nossas outras partes, as nossas almas, os nossos que a gente chama aqui, né, de fractal de alma. O que acontece? Essas informações desses fractais, eles ficam colocados aqui nos nossos centros de energia, que são os nossos chakras, tá? O chakra básico, umbilical, solar, cardíaco, laríngeo, aqui a energia do terceiro olho, a energia aqui do coronário, tá? Então, essas informações de medo, tudo que eu guardei do passado estão registrados nesses chakras, que são as energias, os vórtices de energia que a nossa alma precisa acoplar. Ficam essas informações aqui desses medos, desses acúmulos, ficam também registrados nos nossos corpos sutis. Então, primeiro corpo físico com suas glândulas, sistemas glandulares, tá? Sistema da glândula do sistema reprodutor, geniturinário, as glândulas renais, suprarrenais, etc. Glândula timo, ok? Então, ficam registrados nessas glândulas. Então, fica registrado no nosso corpo físico. Segundo nível de energia que o medo fica registrado no nosso corpo astral, corpo duplo etérico astral, que são esses corpos aqui. É como se fosse uma extensão. Esse corpo aqui é uma extensão de vários corpos aprisionados nas realidades paralelas, tá? Muito bem. E aí eu tenho os outros 7 corpos, depois eu tenho o mental inferior, o mental superior, o causal, o búdico e o átmico. Pronto, são esses 7 níveis de energia que também ficam registrados aqui, né, no nosso campo de energia, tá? E essas informações, como eu falei, dessas realidades paralelas nossas, né, elas também se alojam no sistema nervoso central, no sistema nervoso simpático e parasimpático, em toda a extensão também da coluna, tá? E dos sistemas, do sistema límbico profundo, que fica também conectado às memórias do inconsciente, subconsciente e do nosso consciente, tá bom? Então,
este é o ponto básico para nós compreendermos a origem desta energia do medo. E por que esta energia ela precisa ser muito bem trabalhada, precisa ser compreendida, precisa ser levada a sério por nós, tá? Tem gente que diz que não tem medo, eu não tenho medo, não. Não, gente, não é verdade, tá? Todos nós temos, sim, memórias do passado de sofrimento e dores, tá? Este é um karma da Terra, e se nós estamos encarnados aqui, é porque nós guardamos esses registros. Então, o primeiro aspecto a ser considerado desta orientação terapêutica sobre a questão do medo é nós termos esta consciência espiritual, é nós termos esta informação, esta instrução sobre como que isso se formatou na minha existência, na minha história de vida neste mundo, tá? Ter o conhecimento, ter a informação. Segundo ponto, eu aceito isso, né, como um processo de uma cura que eu preciso fazer em mim. Se eu aceito isso, perfeito. Aí nós vamos para a segunda etapa, que é a liberação desse medo. Como é que eu trato esta energia, tá? Vamos ver aqui. Mas antes, né, de tratar, vamos trabalhar os impactos dessa energia em nós, tá? Então, a energia do medo, o que ela causa na gente, tá? O que malefícios, que impactos, como diz aqui, impactos negativos, esta energia traz na nossa evolução espiritual. Primeiro, ela desencadeia covardia, degenera o caráter das pessoas, corrompe a alma e traz negligência espiritual. Aqui, pronto, aqui, só isso aqui já acabou com a evolução da pessoa, tá? Porque o medo é um potente inibidor da pessoa avançar espiritualmente, da pessoa seguir espiritualmente. Ela, como diz aqui, ela gera a energia da covardia na pessoa. A pessoa não se sente com coragem de encarar a sua vida, de encarar os seus desafios, de encarar as suas limitações, né? Ela não se sente com coragem de chegar para sua família, para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu colega, não? E de uma forma obviamente respeituosa, de uma forma equilibrada, chegar e dizer assim, olha, eu estou tomando esta atitude, eu vou mudar assim, eu vou fazer assim, eu vou organizar assim, eu não vou mais fazer isso que você quer que eu faça, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais viver assado, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, entendeu? Então, esta é uma situação muito delicada, né? Eu já vivenciei experiências assim, né, em atendimentos terapêuticos, vivencio experiências assim com pessoas que estão nessa energia aqui. Elas estão sem coragem para tomarem decisões, para caírem fora de problemas que elas estão vivendo, seja no trabalho, seja na família, seja com vida conjugal e etc, tá? Degenera o caráter da pessoa, a pessoa ela fica corrompida, ela se corrompe pela vida, ela se acomoda, ela fica uma pessoa acomodada, tá? Se acomoda com aquilo e, tá bom assim, eu vou ficar assim, deixa assim, tá bom, vou ficar por aqui mesmo, não vou querer mexer nisso, porque assim tá bom. Tá? Só que isso, né, isso gera uma negligência espiritual, ou seja, ela não está dando importância para a sua evolução. Cedo ou tarde, a lei de ação e reação vai impactar sobre esta pessoa, tá? Quando vier um impulso de cura, ela não vai estar apta, porque ela vai estar negligenciando isso, então ela não vai receber a liberação dessa memória, a libertação dessa memória do medo. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar presa num campo de energia, com família, com amigos, com conhecidos e etc, etc. E quando podem ocorrer, então, uma intervenção divina, que a gente chama uma intervenção dentro da energia da justiça divina,
onde a justiça, o que é uma justiça? Uma justiça é uma ação espiritual sobre um fato, sobre uma situação, sobre um grupo de almas que negligenciou uma cura, não se tratou, não se curou, não se libertou. E esse grupo de almas prejudica a evolução de outras almas, prejudica a evolução do planeta, tá? Mas ela não quis mexer naquilo, ela não quis trabalhar naquilo, mas existe uma intervenção cósmica na Terra, uma intervenção divina sobre a Terra. Então, essa intervenção, ela vai atuar mesmo assim. Ela deu a oportunidade para as pessoas se curarem, ela deu a oportunidade para as pessoas se libertarem, mas elas não quiseram. Mas esta força cósmica, essa energia da cura cósmica, ela precisa limpar a Terra, ela precisa purificar a Terra, ela precisa fazer a Terra evoluir. Ela precisa cooperar, ajudar, impulsionar almas aqui na Terra que querem se curar, que querem se libertar. Então ela vem e coloca uma força espiritual para mexer, para sacudir, melhor falando, aquele grupo de almas que não quis cura. Então ela diz, você não quer cura? Não, não quero mexer nisso, como diz ali, né? Uma energia de covardia, não, isso que eu não quero não vou mexer, não quero. Então tá bom, então fica aí. Mas é o seguinte, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 meses, eu vou mexer nessa energia. O plano cósmico vai mexer nessa realidade que você tá ali acomodado, tá? Tá. E se você não se curou, você vai receber o impulso, vai haver uma cura cósmica, mas você não estava preparado para receber essa cura, você não se libertou. Então, o que acontece com você? Você é atingido, impactado negativamente num primeiro momento. Então você pode vir a desenvolver doença, você pode vir a desenvolver perdas materiais, você pode vir a desenvolver perdas com pessoas. Muitos problemas podem acontecer com você, tá? Muitas coisas sofridas podem ocorrer com quem não se liberta da energia espiritual negativa, seja do medo, seja de qual for a energia que eu tenho para me curar, tá? Então vem aquele impulso e ele vem trabalhar a justiça divina. O que é a justiça divina? Ele vem resolver aquele problema por uma intervenção superior. Quem está preparado vai conseguir evoluir, compreender, limpar e seguir adiante. Quem não está preparado é como se fosse engolido por essa força divina de luz que ela traz cura. Mas para quem não está apto para esta cura, ela traz o sofrimento, ela traz a perturbação, ela traz a angústia, ela traz sentimentos destruidores para o campo de energia dela. Mas não foi a luz que gerou isso. A luz trouxe a cura, mas ela não estava preparada. Ela não aceitou liberar o negativo. Então aquele negativo, quando a luz chega, é tão forte, é tão impactante, que ela pode vir a ter grandes abalos mentais, emocionais, espirituais e se desalinhar completamente na sua vida. Isso é fruto de uma escolha, isso é fruto da negligência, isso é fruto da acomodação que ela ficou, que ela não aceitou fazer as libertações dela, tá bom? Então, isso é um impacto que pode acontecer na vida de pessoas. Outro impacto é os desencarnes coletivos. Pode que daqui a pouco, né, pessoas que não fazem esse processo de cura entrem numa frequência de um desencarne coletivo, tá? Ela está naquele grupo de almas que está na mesma frequência, no mesmo tipo de karma, e ela precisa ser levada, porque ela não pode mais ficar aqui nesta realidade, porque ela está
atrapalhando, impedindo, dificultando a evolução de almas aqui na Terra. De almas que querem um caminho positivo, mas estão sendo impedidas pela energia dessas almas, tá? Esse é um ponto. Outro impacto negativo que a energia do medo causa em nós é que ele desencadeia raiva e ódio, muita raiva e muita perturbação mental e emocional, tá? Toda pessoa que tem muita perturbação mental e emocional está com um acúmulo desses sentimentos aqui, tá? E esses sentimentos de raiva e ódio, eles têm uma energia muito forte, um magnetismo muito forte, tá? Para atrair para si, como diz aqui, perturbação mental e emocional, tá? Mas também essa perturbação aqui, perturbação e confusão, aí tem uma outra energia que o ódio e a raiva trazem no campo de energia, né, de quem não se libertou, traz muita confusão mental, também traz confusão. A pessoa não sabe, ela não tem clareza, ela não tem discernimento, né, de situação A, B, o C, o D, ela não consegue fazer uma reflexão, não consegue entender o que está acontecendo com ela, ela não consegue ter discernimento e clareza dos fatos, tá? E aí ela fica muito suscetível, fica muito vulnerável a muitos ataques espirituais, muitos ataques mentais, de forças negativas, de forças involutivas, de forças muito maléficas, tá? Que podem sim levar a pessoa a um processo de um sofrimento muito grande, tá? Um sofrimento e uma degeneração muito grande da alma dela. Ela pode se transformar numa outra pessoa, ela era A e de repente ela pode se transformar numa outra pessoa muito negativa, né? Irreconhecível. Então isso realmente é bem complicado, tá? Então por isso que nós temos que nos empenhar bastante para a nossa libertação dessa frequência, né? Porque a partir do momento em que eu tenho esta energia aqui corrompida, uma outra força pode ocupar o meu corpo, uma outra força pode ocupar a minha mente, tá? Pode ocupar a minha energia que deveria estar sendo usada para o bem, para o meu bem, para o bem das pessoas, ela pode ser usada ao contrário. Ela pode ser usada para prejudicar outras pessoas, tá? E isso praticamente toda a humanidade, um número bem significativo de seres humanos aqui, nós todos, em algum momento da nossa história espiritual na Terra, nós estivemos nessa condição. Se talvez não estejamos aí, pessoas não estejam nessa condição, elas estão achando que estão num caminho da luz, mas de repente elas não estão percebendo isso, tá? É bem delicado mesmo, isso exige é muito silêncio, é muita meditação, é muita oração, é uma vida bem reclusa, que a gente precisa ter momentos de bastante reclusão, tá? E as pessoas, elas não estão muito aptas a fazer momentos de reclusão, de silêncio, de isolamento, elas querem balada, elas querem sair, elas querem curtir a vida, elas querem, né, a vida externa. Não que isso não possa ser feito, não que a gente não possa ter uma vida né, de lazer, né, agradável, calmo, um lazer saudável, não, mas eu estou falando, né, de pessoas que elas não tiram em nenhum momento da sua vida para uma meditação, para uma oração, né? Elas não fazem isso, então elas estão muito suscetíveis a sua alma se corromper. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa, terapeuticamente, ela está passando por um momento difícil, ela não está avançando
na sua caminhada evolutiva, está bastante perturbada. E eu perguntei para ela, pois é, você está fazendo aquela meditação, aquela oração que eu te passei? Ai, não faço muito, não. Ela disse, às vezes. Eu disse, minha filha, se você não assumir esse compromisso com você, sem chance. É por isso que você não está conseguindo avançar nas suas etapas evolutivas, nas suas etapas de cura, tá? Então é nesse sentido, tá? A pessoa que não se dedica, não dedica um tempo diário para suas orações, não vai. Ó, o medo vai impedir a pessoa de dar os passos que ela precisa para se libertar. A pessoa perde a coragem para enfrentar a vida. Já falamos, né? Realmente ela não consegue. Ela só vai pensar coisas ruins, ela só vai ver coisas ruins, ela só vai ficar ali, né, achando que nada, que só vai atrair pensamentos ruins, sentimentos ruins. Ela não vai conseguir ver uma verdade, ela não vai conseguir ter uma fé, né? Outra coisa aqui, ó, o medo, ele gera uma visão distorcida da realidade, tá? Exatamente isso, uma visão distorcida. A pessoa, ela acha que ela está entendendo um fato, mas ela não está. Cria muita ilusão e distorce os fatos. Traz a cegueira espiritual para a pessoa, tá? Então, é muito comum isso, tá? Gravem bem isso. O medo distorce a realidade. O medo distorce os fatos. É distorce, não é que distorça, não. É distorce, tá? Tá aqui. Eu digitei errado, tá? Então, o medo, ele mostra o lado, o que não é real. Ele mostra o lado falho das coisas. Ele mostra aquilo que não é verdadeiro, tá? É por isso também que muitas pessoas não enxergam verdades. Por isso, a cegueira espiritual. A cegueira vem, então, do ódio, sabe aquela expressão? O ódio cega? Exatamente, o ódio cega, o ódio não deixa as pessoas enxergarem as coisas como precisam enxergar, ou se enxerga de modo distorcido, tá? Desfocado, não tem clareza das coisas, é bem complicado isso, tá? Ela está achando que está sentindo uma coisa, mas não é. Ela está achando que está vendo algo que é real, mas não é, tá? Isso aqui é bem comum em todos os que passam por, ou todos os que estão ainda bastante ligados, ainda com muitas curas para fazer na questão do medo, tá? O medo também, além dele gerar covardia, corromper a alma, ele faz as pessoas buscarem caminhos fáceis e rápidos para resolver os seus problemas. Aqui existe a energia da omissão espiritual, tá? Então, o que acontece aqui? A pessoa, ela está enfrentando um problema, ela está vendo uma situação, mas ela não quer enfrentar aquilo. Então, ela busca algo para contornar aquela situação. Ela não enfrenta no sentido verdadeiro, ela não faz orações, ela não se entrega para o plano de Deus para curar aquilo, tá? Porque o que acontece? A pessoa, quando ela está com muito medo, ela vai buscar caminhos fáceis e rápidos para resolver os seus problemas, tá? Então, aqui está, o que está acontecendo? Ela acha que a resolução dos problemas está na matéria. Então, ela acha que a resolução do problema está em ela fazer alguma coisa só na matéria. Então, ela acha que é ela que tem que resolver as coisas. Sim, nós temos que agir aqui na Terra, mas a gente precisa entregar ao plano de Deus, tá? Vou dar um exemplo concreto. Esta semana uma pessoa me encaminhou uma sugestão ela está trabalhando, ela está estudando e ela
percebeu no seu ambiente profissional algo muito delicado, né? Ela está fazendo uma cura bem importante no seu ambiente profissional. E ela percebeu que aquilo ali ela não pode mais continuar. Se ela ficar ali, ela vai ficar isso aqui, ó, ela vai se corromper. Ela vai se corromper e aí, ó, a evolução dela cai por água abaixo e ela já percebeu que esta energia ali foi uma das causas pelas quais ela está presa ao karma da Terra, ao karma terrestre, as dificuldades que ela vive no momento presente. Muito bem, isso, graças a Deus, ela tomou consciência, mas aí se apresentou no ambiente de trabalho dela uma situação muito delicada e ela tomou a decisão de que vai sair desse ambiente. Então, o que ela vai fazer? Ela já preparou o currículo e já vai enviar o currículo para outros locais. E ela me enviou e ok, eu olhei, ok, eu a orientei assim, ok, agora você envia o teu currículo e você trabalhe a tua energia espiritual, você vibre positivamente, você continue curando-se do ambiente profissional, continue perdoando, continue limpando, continue se libertando dos medos, dos traumas, da raiva, da tristeza e assim por diante que você tem com esses vínculos que você vive. Ok? Mas você faz o movimento de enviar o currículo, faz o movimento de buscar um outro ambiente de trabalho e, paralelo a isso, vibre cura, vibre paz, vibre perdão, vibre harmonia, vibre que o plano de Deus te leve no lugar correto, com pessoas corretas, em ambientes mais idôneos de energia, porque você está se libertando de um ambiente onde as pessoas não são muito idôneas. Então, quando você se liberta disso, você sai dessa energia e vai para um ambiente melhor, tá? Então, é nesse sentido, ó, ela não, isso aqui não é um caminho fácil de fazer, porque ela está tendo que enfrentar a ela mesma, ela está tendo que curar-se, libertar-se, orar-se, perdoar, olhar para si, perceber a si, perceber os seus comportamentos e liberar esses comportamentos negativos. E ela tem que desenvolver a energia da paciência, a energia da humildade, a energia da fé, a energia da oração, a energia do silêncio, a energia da sabedoria. Percebam? Isso não é um caminho fácil de fazer, mas ela está fazendo. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco rompem-se todas as ligações emocionais que ela tem nesse ambiente e ela é levada para outro ambiente, porque ela já fez o movimento de fazer esta cura e esta libertação e ir para um outro ambiente profissional. Está tudo certo. Tá? Agora, se uma pessoa ela está com a energia de muito medo no campo dela, ela vai buscar um caminho fácil. O que é um caminho fácil? Um caminho fácil é assim, eu vou chegar simplesmente vou negar que isso existe. Eles estão ali, deixa que eles fazem isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar aqui quieta no meu canto e vou permanecer aqui. Pronto. Eu vou continuar na energia das pessoas, eu vou, como é que eu posso dizer, eu vou ver, mas eu vou me omitir disso, né, uma omissão, né, eu vou me omitir, eu vou, em algum ponto, eu vou ficar preso com isso, em algum ponto, né, então eu não quero mexer nisso. Vou ficar aqui, porque aqui eu tenho um salário, aqui eu tenho uma segurança, pois é, daí eu tenho que arrumar um outro trabalho, daí se for mais longe da minha casa, e se eu tiver que pegar um transporte coletivo, e se eu tiver que acordar mais cedo, e se eu tiver que trabalhar no sábado, e se eu tiver que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então as pessoas elas ficam acomodadas, ficam omissas, e aí elas ficam no caminho mais fácil. É um exemplo que eu estou dando, tá? Então, isso faz com que a pessoa, o medo desencadeie isso na pessoa.
Mais cedo, mais tarde, essa pessoa que tem esse comportamento, como eu falei, vai vir uma justiça divina, vai atingir aquele campo ali e vai atingir ela também. Inevitavelmente, ela será arrastada pela justiça divina ali, porque ela não fez a cura, então ela vai ter que fazer o movimento na dor. Uma justiça divina, para quem não se cura, faz um movimento na dor, né? Que pode levar muitos anos para a pessoa se recuperar. Bom, uma outra energia que o medo ficou muito baixo, né? Foi ali na lâmina, não calculei bem as medidas, mas tudo bem, ó. Desconecta ela da verdade, do amparo das hierarquias. Ela fica à mercê da falsidade, tá? A falsidade dos falsos deuses, das forças involutivas, dos seres negativos, tá? Então, o medo desconecta a pessoa da verdade e as hierarquias não conseguem ajudar essa pessoa, tá? E aí é óbvio que ela vai ser um prato cheio, né? Para as forças involutivas atacarem, perturbarem, degenerarem, usarem ela até não querer mais. Depois de alguns meses, elas largam e a pessoa fica no chão, completamente perdida, completamente desalinhada, completamente sem rumo. Para ela conseguir se erguer diante dessa realidade, nossa, muitas pessoas sofrem consideravelmente, tá? Isso eu percebo, eu vejo muitos sinais de muitas pessoas entrando nesse caminho aí, nesses próximos tempos, tá? Muitas pessoas entrando para essa situação ali. Estarão completamente fora do eixo. Paciência, né? Então, esses são os impactos negativos, tá? Que o medo causa nas nossas vidas. Como que a gente cura, então? Realizar, como diz ali, uma reforma íntima profunda, tá? Uma reforma íntima é olhar para dentro de mim, olhar para os meus pensamentos, meus sentimentos, as coisas negativas que eu carrego dentro de mim. Olhar quem é que desencadeia o medo em mim. Que desencadeia o medo. Quem e o que desencadeia o medo em mim? Porque eu sempre tive medo que o meu pai não sei o que a minha mãe não sei o que lá, que o meu irmão não sei o que o meu marido, que o meu filho, que o trabalho, que A, que C, que D. Então, olha para isso. Quem desencadeia, o que desencadeia, né? E trabalha, né? Dedique-se pacientemente a pedir ao plano divino, a curar, a entrar no teu passado e a liberar os teus fractais. Lembram lá dos fractais na primeira lâmina? Libera os fractais. Maria, demora muito? Demora. Demora muitos meses, demora muitos anos. Mas, claro que você vai curando, vai andando, vai curando, vai andando e as coisas vão se equilibrando. Tu não vai ficar a vida inteira naquele padrão lá, tá bom? Então, é um processo gradativo que vai acontecendo nas nossas vidas, tá? Mas não pode não fazer nada. Porque se não faz nada, tu não sai do lugar, não adianta, tá? Aceitar e reconhecer suas falhas, erros e equívocos e ter humildade para entregar-se para Deus, para que Deus cure, liberte e purifique. Sem ter esse aceite, sem ter esse reconhecimento, não se tem curas. Sem ter a humildade de dizer, ok, eu tenho medo, eu tenho a energia deste medo, eu quero me libertar disso, eu me purifico disso e eu me entrego ao plano de Deus para que Ele me libere de tudo isso. Perfeito, faça isso, tá bom? Criar o hábito de orar e meditar, entregando-se ao plano divino para se libertar desses sentimentos e de toda a origem, tá? Aonde começou, tá? Vai, só diga, Deus. Então aqui eu identifiquei que eu estou nesta energia deste medo assim e agora eu quero curar. Curar, libertar, purificar a origem disso. Pronto. Deu?
entrega, confia, agradece, discipline-se, cure-se, assuma esse compromisso diariamente, tá? Com você. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Ninguém. Plano divino vai nos ajudar, só ele pode nos ajudar, mas nós temos que ter esse compromisso de pedir, intencionar, orar e se dedicar a esta cura, tá? Querer rever padrões de conduta, repensar a vida, os passos que preciso dar no meu cotidiano, revisar objetivos e metas pessoais, entrega e desapego. Então tem gente que quer se libertar de uma situação, que quer se libertar, mas ela não quer libertar as pessoas que geram este medo nela. Ela quer se libertar, mas ela não quer sair daquela situação. Então não vai ter cura, tá? Então, por exemplo, para se libertar do medo, há muitas situações nós vamos ter que deixar certas pessoas para trás, certas situações para trás, certos comodismos para trás. Como eu exemplo dei agora há pouco do ambiente de trabalho. Daqui a pouco a pessoa descobre que ela tem uma energia ali, que ela está se trabalhando, se curando, se libertando, e aí ela tem que sair disso, mas aí ela fica, pois é, aquilo que eu falei agora, pois é, então, vou ter que mudar, eu vou ter que começar tudo de novo, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não sei se eu quero isso, tá vendo? Mas eu vou ter que mudar de cidade, mas eu vou ter que fazer mudança de novo, mas eu vou ter que, tá vendo? Então a pessoa já por ali, pronto, ela já trancou o processo de cura para ela, tá? Ela não pode criar esse impedimento, tá? Então eu tenho que revisar esses apegos com relação a pessoas, lugares e situações, tá? Porque senão a pessoa não consegue sair do medo. Aquilo que eu falei, mais cedo, mais tarde, vai vir uma força, vai vir um impulso e vai levar a pessoa mesmo assim, para ela ter um despertar muito dolorido, tá? Não impor suas vontades, né, nesse processo de cura, renunciar e perdoar, renunciar e perdoar, renunciar e perdoar. Tá? Eu renuncio ao medo, eu perdoo a tudo e a todos que geraram este medo na minha vida e eu me entrego com muito amor para que Deus cure, liberte e me purifique, tá? Assim deve ser a nossa conversa com Deus, uma conversa aberta, franca, verdadeira, honesta, simples e pura, tá bom? E assumir um novo projeto de vida, renascer em Cristo, tá? Uma pessoa, para ela sair dessa energia do medo, nós, né, para nós sairmos totalmente dessa frequência, é um processo gradativo. Um mês eu curo, no outro mês eu curo mais um pouco, no outro mês também, no outro ano, depois no outro ano, depois no outro ano, depois no outro ano. E quando vê, sabe, passou-se 3, 4, 5, 8, 10 anos, nossa, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, eu estou num outro caminho, eu sou outra pessoa, tá? Então aqui eu me permiti renascer em Cristo. O que é renascer em Cristo? É permitir que a energia crística, a energia do amor, a energia da sabedoria, a energia da paz, que é a energia do Divino Espírito Santo de Deus penetre nas nossas células, átomos e moléculas, penetre nos nossos corpos, substitua todo aquele trauma, todo aquele medo, toda aquela angústia, toda aquela perturbação, substitua pela energia da paz, do amor, da harmonia com tudo e com todos. Permita que a energia de Cristo, os dons divinos, da fé, da amorosidade, da paciência, da simplicidade, da honestidade, esteja em nós, tá? Vamos substituir a arrogância, a prepotência, o egoísmo e assim por diante pela simplicidade, pela humildade, pela aceitação, pela dedicação, por uma vida mais simples e honesta,
tá bom? É isso. Isso é renascer em Cristo, é permitir que os códigos divinos de Jesus, que Jesus trouxe aqui para nós, entrem na nossa consciência, tá? Mas como é que vamos ter isso? Como é que a gente vai receber esses códigos se nós estamos entulhados de coisa ruim dentro de nós, né? Então nós temos que nos dedicar para esta cura, tá bom, gente? É assim, gente, não é fácil, mas também não é difícil, tá? Não é fácil de conseguir isso do dia para a noite, essas libertações, mas não é impossível, tá? Exige de nós compromisso, dedicação e empenho, tá? Constantemente, tá bom? Certo, gente? Vamos ver aqui. Ok, então é isso. Tá bom, gente? Grata pela atenção, espero ter colaborado com o processo de cura de todos, certo, gente? Na próxima semana tem mais orientações para todos. Tenhamos paz, luz nas nossas consciências e até a próxima. Tudo de bom!